Quem são as empresas optantes do Simples que estão contempladas nesse pedido de restituição eletrônica? Bom, a primeira coisa é a respeito do período de abrangência que essa empresa do Simples vai poder solicitar a sua restituição. Então a gente tem um conjunto de direitos que as empresas usufruem e também o chamado prazo prescricional do pedido. Todo pagamento que foi feito a maior de forma indevida pode ser restituído. O prazo para você fazer esse pedido de restituição é o período de prescrição, que compreende os 5 últimos anos ou exercícios sociais, considerando a data do pagamento do tributo. As bases legais são basicamente duas. Elas estão no Código Tributário Nacional e no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, que a gente chama de Lei Complementar 123, e as resoluções emitidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. No caso do Código Tributário Nacional, o inciso 1º do artigo 65, que determina qual tipo de pagamento que eu vou ter restituição. Então, quando você lê o caput do artigo e depois lê o inciso 1, você vai ver que toda cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Significa que se realmente você pagou a mais por um tributo que originalmente não tinha o valor a maior, essa diferença a maior você vai poder restituir. E a respeito do tempo que você precisa para poder fazer o pedido da restituição, está no artigo 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 anos. Findou os 5 anos, você não tem mais como solicitar a restituição. No caso do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, quando a gente vê o parágrafo 5º do artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, que diz que o Comitê Gestor do Simples Nacional, também chamado de CGSN, que vai regular a compensação e a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido. E nós temos também uma atenção especial para a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional número 140 de 2018, bem no artigo 21, no parágrafo 5º. Em caso de apuração de crédito decorrente de pagamento indevido ou em valor maior que o devido, a microempresa ou empresa de pequeno porte poderá requerer sua restituição. Bom, mas existem algumas condições para que a gente considere como apto para fazer a solicitação do pedido. Existem empresas aptas à restituição e também impostos abrangidos dentro dessa restituição. Você não pode solicitar a restituição de todos os impostos que estão dentro do Simples Nacional. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Mas toda empresa, toda pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ, que atualmente usufrui do Simples Nacional como forma de apuração de impostos, inclusive também aquelas empresas que já foram optantes, ou seja, hoje elas não são mais, ou foram extintas, podem solicitar. Todos os tributos de competência federal presentes na apuração do Simples estão aptos para restituição. Empresas optantes atualmente pelo lucro presumido e pelo lucro real, elas podem sim fazer o pedido de restituição, mas só se em algum momento, dentro do período de 5 anos, elas foram optantes pelo Simples Nacional e, dentro desse período, recolheram impostos indevidamente. Tem também o microempreendedor individual. Ele está apto a proceder com o pedido de restituição. Mas por se tratar de uma sistemática de pagamento fixo, porque o microempreendedor individual ele paga um valor fixo todo ano, o montante disponível poderá ser restrito aos pagamentos feitos em duplicidade. A não ser que aconteça algum tipo de erro no processamento da Receita Federal no momento do microempreendedor gerar aquela parcela fixa, o que não é muito provável. Normalmente, o caso do microempreendedor individual acontece quando há pagamento em duplicidade. E ainda a gente tem a questão das empresas que foram baixadas, aquelas empresas extintas. Essas empresas, se elas foram optantes pelo Simples Nacional e se elas estão dentro do prazo de prescrição, há possibilidade de restituição diretamente na conta dos proprietários. Por quê? Porque normalmente uma empresa baixada ela já tem todos os seus atos extintos, inclusive a conta bancária. Então, a proporção do pagamento do Simples Nacional pago indevidamente pode ser depositada pela Receita Federal direto na conta bancária do sócio proprietário. Mas tem um detalhe aqui, é necessária a validação presencial para o deferimento. Então você faz o pedido, depois que o pedido foi feito, você precisa validar presencialmente na Receita Federal
o pedido de restituição para confirmar que você era o proprietário daquela empresa ou sócio proprietário. E um detalhe muitíssimo importante é que o ICMS e o ISS, por não serem tributos federais, eles não abrangem o pedido de restituição. Isso é uma coisa muito importante para a gente falar, porque esses dois impostos, por força de convênio das unidades da federação e dos municípios com a Receita Federal, eles podem ser recolhidos junto com a guia do DAS, mas é apenas a título de convênio entre esses entes federativos. Essa questão do ICMS e do ISS é muito importante. Eles estão de fora porque não são de competência da Receita Federal. O Imposto sobre Serviço, o ISS, alguns chamam de ISSQN, de Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. E o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, não é tributo federal. É muito importante a gente entender bem isso, essa questão do ICMS e do ISS. Porque lá na frente nós vamos ver uma tabelinha onde existem os impostos que estão sendo restituídos. E talvez lá vai estar destacado o ICMS e o ISS, é um detalhe que eu vou te mostrar no próximo slide. O importante é que você entenda que o Imposto sobre Serviço, ISS, alguns chamam de ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, eles não são tributos federais. O ISS é um imposto cobrado pelas prefeituras sobre os serviços prestados. O ICMS é um imposto cobrado sobre a circulação, compra e venda de mercadorias, no caso de serviços de transportes intermunicipais. O ICMS é de competência das secretarias da Fazenda. Como o ICMS e o ISS não são tributos de competência da União, quem faz a gerência desses impostos, no caso do ISS, são os municípios e as prefeituras, e no caso do ICMS são os estados. A restituição desses tributos, caso exista, tem que ser feito diretamente nesse ente federativo. Ou seja, se durante as nossas verificações aqui dentro do portal de restituição eletrônica existir um imposto sobre serviço ISS para ser restituído, a Receita Federal ela não vai te depositar, não vai te pagar esse reembolso. Você precisa fazer um procedimento dentro da sua prefeitura. Da mesma forma o ICMS. Se você pagou a mais pelo ICMS, você precisa procurar a Secretaria da Fazenda do seu estado. A Receita Federal ela trabalha como uma ponte de arrecadação entre a prefeitura e o contribuinte, no caso do ISS, e entre a Secretaria da Fazenda e o contribuinte, no caso do ICMS. Nesse caso, os estados e os municípios são considerados entes federativos da Receita Federal. Eles fazem um convênio para receber o ICMS e o ISS por repasse dos pagamentos dentro do Simples. Quando a empresa paga aquela guiazinha do Simples, ela não está pagando um tributo chamado Simples. Ela está pagando 8 tributos em uma única guia de pagamento. Os 8 tributos que estão incluídos na guia do pagamento do Simples são o imposto de renda, que pode ser restituído, a contribuição social sobre lucro líquido, que pode ser restituída, o PIS, a COFINS, o IPI e o INSS. O INSS, que pode estar abreviado como CPP de Contribuição Previdenciária Patronal, pode ser restituído. Inclusive, no caso do MEI, é o único tributo que está presente dentro daquele valor fixo que ele paga, tá? Então, no momento de você fazer o pedido como MEI, você vai notar que lá no detalhamento, na descrição do imposto que está sendo restituído para você, é somente o INSS. E os outros dois impostos é o ICMS e o ISS, que, como a gente falou antes, não pode ser restituído eletronicamente. Bom, essa é uma parte do material exclusivo de quem adquire o treinamento. Sempre que acontecer isso, esse tipo de apresentação, ele não vai estar no material, só vai estar disponível em vídeo. E isso é uma exclusividade para você que adquiriu esse treinamento. Você vai notar, lá na frente a gente vai falar mais disso, que essa aqui é a nossa tela que a gente vai objetivar. É a tela que a gente vai solicitar a restituição. A gente vai ver o que a gente pagou e o que tem disponível. E nela tem todos os tributos que você pode restituir, com um destaque, inclusive a Receita Federal mesmo faz lá no rodapé de que o ISS e o ICMS, se tiver restituição, tem que ser solicitado junto à Prefeitura ou à Secretaria da Fazenda. E o destaque dele vai estar bem claro. No caso do ICMS, ele vai estar destacado
qual que é a unidade da federação competente para você fazer isso. E lá na última coluna, no valor do pedido de restituição, você vai ver que está zero. Zero, porque o ICMS não é de competência federal. Note que a Receita Federal recebeu de você um imposto que, nesse exemplo aqui, é do estado da Bahia. E a Receita Federal repassou isso para o estado da Bahia. Se existe algum erro nesse cálculo, nessa apuração, você precisa solicitar presencialmente junto à Secretaria da Fazenda do seu estado, presencialmente ou na forma eletrônica disponibilizada por ela. Esse treinamento ele só engloba os pedidos de restituição do Simples Nacional dos Impostos Federais.